Sr. Dr. José Matos Rosa, que aqui se encontra em nome pessoal e, sobretudo, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Ministra da Saúde, Sr. Embaixador da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, Luís Figueiredo Machado, senhores dirigentes da Ordem dos Médicos, professor Orlando Monteiro da Silva e professor João Caramês, nos quais, em Vossas Excelências, cumprimento todos os distintíssimos colegas que se encontram nesta sala e senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores médicos dentistas que hoje celebram os 20 anos da vossa ordem. Tudo começa, pelo menos em Portugal, pelos amigos. E a minha aprendizagem sobre a medicina dentária vem do meu convívio com o meu dentista dentão, José Simões dos Santos. Um nome que provavelmente é conhecido, talvez ainda seja conhecido de alguns dos presentes. E com ele discuti muito, nos anos 70, a questão da formação dos médicos dentistas. Critiquei-o muito porque ele começou a escola com a ajuda norueguesa com apenas 8 cadeiras, 8 equipes. Critiquei-o muitíssimo por isso, fiz as contas, mostrei-lhe que àquele ritmo só no ano de 2.200 e não sei quantos o país teria os médicos dentistas que necessitaria. Bom, é evidente que ele me disse que estava previsto que no ano seguinte passasse a 16, no ano depois passasse a 32, e foi o que aconteceu, realmente. A Escola do Porto, entretanto, suponho que tinha quase ao mesmo tempo, começou talvez um pouco mais tarde, mas logo de início com mais capacidade formativa. Bom, o que há de importante, a razão pela qual chamo aqui o nome de Simões dos Santos à colação é que Simões dos Santos, como sabem, era um profissional muito exigente e altamente qualificado. E ele exigiu que a formação acompanhasse uma formação qualificada acompanhasse todo o associativismo e toda a organização profissional. E é dessa simbiose entre formação altamente qualificada e altamente exigente e o reconhecimento profissional através do associativismo e mais tarde da autorregulação, foi isso que permitiu que esta profissão se ingrasse com o respeito e a qualidade profissional que hoje merecem. 11.000 médicos dentistas, 46 nacionalidades e as coisas estavam, portanto, preparadas quando em 2007 estávamos perante o problema de saber, realmente reconhecer que, embora houvesse saúde oral no Ministério da Saúde, não havia saúde dentária, não havia medicina dentária. Saúde oral, como a Sra. Diretora-Geral explicou, existia e havia um programa nacional de saúde oral bastante bem conseguido, bastante bem realizado, mas não existiam cuidados dentários no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que se fez foi olhar, sem preconceitos de espécie alguma, olhar para os recursos existentes e juntá-los. E existia profissionais altamente qualificados e até relativamente subutilizados. Existiam gabinetes privados, também havia alguns gabinetes públicos em centros de saúde, mas alguns deles já obsoletos, porque tinham sido equipados 10 anos atrás ou 15 anos atrás, mas havia alguns também modernos e existia aquilo que sempre existe, é muito pouco dinheiro na saúde. E, portanto, foi necessário encontrar uma fórmula que fizesse entrar a medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde com limitações financeiras. E isso fez-se aproveitando os ensinamentos do programa de saúde oral da Direção-Geral de Saúde, e todo o processo foi conduzido, de resto, pela Direção-Geral de Saúde, e quero salientar o nome do Rui Calado, que era um distintíssimo médico de saúde pública da Direção-Geral de Saúde, era e é, porque eu não sei até se ele está na assistência, mas o Rui Calado encontra-se neste momento, está em Macau. Ele também fez um papel distintíssimo em Macau nessa matéria,
como a senhora Diretora-Geral de Saúde também, portanto, Macau foi uma espécie de pepinière de bons executivos. O doutor Rui Calado, a princípio, manifestou alguma relutância no método do cheque dentista, porque nós todos que trabalhamos há muito tempo no Serviço Nacional de Saúde, estamos formatados para a prestação pública por médicos públicos em instalações públicas. E aquilo que ali se propunha fazer era algo de diferente disto. Era uma prestação, embora publicamente financiada, mas era uma prestação a cargo de médicos privados, que mantinham o seu estatuto privado e realizada em instituições, em instalações privadas. E era necessário, ao contrário daquilo que durante décadas assistimos no Ministério da Saúde, que é lançar os programas sem fazer as contas, e depois chega-se ao fim, sobretudo estes programas que têm uma base de convenção, uma base convencionada, portanto são sacos rotos no fundo. Nunca sabe-se sempre como é que começam, mas nunca se sabe quanto é que se vai pagar no final. E, portanto, tínhamos essa longuíssima experiência do passado, de toda a medicina convencionada portuguesa e todos os meios complementares de diagnóstico convencionado, e dissemos que realmente não era possível ir por aí. E foi então que exigimos, antes do programa de cheque dentista começar, o sistema de informação devia estar montado. Isto é, o sistema informático, o sistema de referência dos médicos de família para um médico dentista, toda a identificação, toda a estatística, todas as classificações das situações, tudo isso deveria estar montado para se poder controlar e poder, enfim, acasalar com os recursos existentes que todos sabíamos e sabemos serem limitados. Bom, mas a história correu bem na altura, como já aqui foi salientado e muito bem. As situações não são eternas e, portanto, neste momento há outras alternativas que se avizinham. De resto, é preciso dizer que esse método está muito dependente da disponibilidade de procura. Isto é, da disponibilidade da oferta. Quer dizer, a procura é imensa, não é? No nosso país, alguém disse, éramos um país de desdentados, já não somos assim tanto, mas ainda temos imensas necessidades, mas estávamos muito dependentes das disponibilidades da oferta e provavelmente, como acontece sempre com as profissões de exercício liberal, elas fixam-se onde há procura. E procura privada, porque se elas não são apoiadas publicamente, onde é que se devem fixar? Aí. Isso aconteceu provavelmente, já não acompanhei esse processo, mas isso deve ter sido o racional que está por trás da tentativa que agora existe, um projeto piloto, suponho, de realizar nos próprios centros de saúde e, sobretudo, em áreas mais afastadas, equipar consultórios, gabinetes e poder prestar cuidado de saúde como se fossem profissionais ou por pessoas que acabam por vir a ser, cedo ou tarde, com ou sem carreira, mas provavelmente com carreira muito mais, certamente em breve, acabam por vir a ser profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os tempos mudam, não direi como poeta, mudam-se as vontades, mas mudam-se as realidades, mudam-se as pressões e mudam-se as soluções também. Portanto, esta é a história que me associa a esta vossa ordem e a ordem progrediu de uma forma espantosa, ganhou um prestígio nacional e internacional muito elevado. Os vossos dirigentes cuidaram muito sempre do prestígio internacional, porque pensaram, e bem, que ninguém é profeta na sua própria terra. E, portanto, é necessário projetar as nossas instituições positivas para o estrangeiro e muitas vezes depois somos surpreendidos com a informação de retorno, quando nos veio dizer, afinal vocês têm aqui uma coisa que nós ainda não temos, coisa fantástica. Bom, acho que este tipo de trabalho e esta orientação foi absolutamente correta. O médico dentista, felizmente, entrou-nos nas famílias, nas nossas famílias. Hoje,
Para muitos de nós, o médico é um confidente que nos dá a música que nós queremos. Eu gosto de Mozart e de jazz e o meu médico dentista é isso que me oferece, mas pergunta-me sempre o que é que eu quero ouvir. E portanto, passámos a ser confidentes, quase, passámos a recomendá-los aos nossos amigos. E isto é um sinal de uma intensa ligação pessoal entre o médico e o cidadão, e o utilizador. Não há dinheiro que pague isto, como todos sabemos. Tudo isto foi desenvolvido por muitos dirigentes, mas eu quero salientar, finalmente, um de vós, o professor Orlando Monteiro da Silva, que eu tenho vindo a encontrar nestes processos há mais de, há 12 anos, não é, professor Orlando, e que agora reencontrei como conselheiro do Conselho Económico e Social e fortemente reivindicativo em relação às posições quando entende que as deve tomar, o que significa que ele não poupa os amigos e, portanto, e é assim que se deve funcionar, quando se representa um interesse e um valor que são aceites e com que nos comprometemos, devemos lutar contra ventos e marés. E, portanto, é esta a minha pequena história e termino com os meus parabéns à organização, à Ordem dos Médicos Dentistas, que aqui nos convidou, e prossigam e que celebrem para já os 25 anos, porque é uma data importante, e depois, mais tarde, veremos. Esperemos estar cá também para as futuras. Muito obrigado.